Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa lição 4, cujo tema é Conhecendo a Igreja. Antes de mais nada, já curte e se inscreve aí no canal para ajudar o canal. O texto base que eu vou ler aqui se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, versículo 13 em diante, que diz assim: a confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aqui, né, nesse texto, né, a gente vê que a igreja, que é um povo de Deus, ela sempre foi o objetivo de Deus, né? Ela foi idealizada no céu, ela foi fundada em Cristo, que Cristo é a pedra, né, que fala aqui no texto, e ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Ali passa-se a caminhada da igreja. Antes da igreja ser iniciada no dia de Pentecostes, o que a gente vê na Bíblia, praticamente todo o Velho Testamento aqui, né, e os Evangelhos inclusive, era a história do povo judeu, da descendência de Abraão. Deus primeiro ele decide vir para os judeus. Ele, na época de Abraão, ele escolhe Abraão, manda Abraão sair da parentela dele e promete a Abraão, né, que a descendência dele seria como as areias do mar e as estrelas do céu. Ele faz essa descendência, que Abraão, a descendência de Abraão ia ser o povo dele. Aí Deus escolhe o Abraão e sua descendência, e aí vai Abraão, Isaac, Jacó, e de Jacó tem os 12 filhos, né, de Jacó, aí vem as 12 tribos, que é o povo de Israel. E como a gente vê no Velho Testamento, né, na Antiga Aliança, Cristo ele vem primeiro para os judeus, depois ele se dá a conhecer aos gentios. Eu vou abrir aqui no livro de Efésios, capítulo 2, versículo de número 11, que diz assim: os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Enquanto Cristo estava vivo, né, ele veio para evangelizar os judeus e trazer a salvação dos judeus. Ele vem como o Messias, né? Em Mateus, no livro de Mateus, muitas das vezes Mateus vai escrevendo que o que Cristo ia cumprindo, né, da lei era para que fosse cumprido o que fora dito pelos profetas, mostrando que Cristo era o Messias esperado pelos judeus, né? Porém, a gente vê que o povo judeu ele rejeitou o Messias. Jesus ele não vem da maneira que o povo judeu achou que ele ia vir. O povo judeu achou que ele já ia vir como rei, em grande glória, para governar na terra, só que não foi bem assim. Quando Cristo vem, ele vem como cordeiro, né? A primeira vinda de Cristo, ele vem como cordeiro para ser morto no nosso lugar, né? Ele vem como um puro, santo, imaculado, para injustamente ele ser morto e através da justiça de Deus, da injustiça que ele sofre, e ele poder nos trazer a vida. Então, com o sacrifício da cruz de Cristo, ele dá acesso, o véu se rasga, né? O véu do templo se rasga, nós passamos a ter livre acesso ao Pai, e todos nós, tanto os judeus quanto os gentios, somos iguais sacerdotes diante de Deus. Então, temos acesso direto ao Pai. Podemos no nosso quarto fechar nossos olhos, clamar ao Pai e o Pai nos ouve, né? E a igreja, ela é a família de Deus. A gente tem que encarar a igreja como uma família. Jesus ele vai ensinar que os dois principais mandamentos em que se resume toda a lei e o profeta é o amor. O amar a Deus sobre todas as coisas
e o próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e o profeta, né? Isso é Mateus 16:33, que está escrito. Então, a gente tem que tratar nossos irmãos da igreja como uma família. Ver aquele amigo ali que está necessitado. Às vezes a gente vai numa igreja que tem muita gente, que não dá para todo mundo ali se conhecer. Às vezes o pastor não conhece todo mundo. Mas a gente não pode perder essa essência, que a igreja ela é a família de Deus, ela é o povo de Deus. Todos nós somos um em Deus, né? As nossas diferenças, tanto o judeu quanto o gentio, quem se converte, ela foi retirada na cruz, né? Cristo ele vai dizer em João capítulo 17, versículo 22, que ele derramou a sua glória sobre a igreja para que a gente sejamos um, assim como ele e o Pai são um. Então Cristo ele quer de nós unidade, ele quer de nós união, né? Que nós sejamos um só povo. E como a gente consegue isso? Eu posso conhecer um cristão de um outro país, de um outro local, em que eu nunca vi, no meu primeiro contato com ele. Se a regra de fé dele é a Bíblia, é a verdade, é a palavra de Deus, a gente vai ter muita coisa em comum, porque a gente busca ser seguidor de Jesus, busca cumprir o que Jesus ensina, e a nossa unidade, a nossa união, ela repousa em Cristo, né? Em Colossenses capítulo 1, versículo 18, Paulo ele vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, né, o corpo ele só faz o que a cabeça determina, a cabeça que comanda o corpo. Então não importa a igreja que a gente congregue, se o nosso Deus, o nosso cabeça é Jesus Cristo, nós somos irmãos. Por isso que a gente vê quando a gente vai numa igreja que a gente chama um ao outro de irmão. Meu irmão, é porque nós nos consideramos irmãos, nós consideramos todos filhos de Deus, nós consideramos Deus o nosso Pai, e nós passamos a ser uma família em Cristo. Cristo nosso Pai e todos nós irmãos, irmãos em Cristo. Interessante que no Velho Testamento, né, na Velha Aliança, Cristo ele habitava no tabernáculo e posteriormente Cristo passou a habitar no templo de Salomão, um templo que foi idealizado por Davi, e o filho de Davi, o rei Salomão, ele constrói o templo. Deus ele se manifestava no tabernáculo e no templo. Mas na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós somos o templo do Espírito Santo. Deus ele não habita mais no templo de pedra. Ele habita em nossos corações, ele habita dentro de nós, por intermédio do Espírito Santo. Eu vou ler aqui um versículo que se encontra em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ou seja, o fundamento dos apóstolos e dos profetas é Jesus Cristo. Ele é a pedra principal, né? Como fez referência lá a passagem da confissão de Pedro que a gente leu. Aí prosseguindo, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ou seja, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo ele habita em nós. Quando a gente peca, a gente afasta o Espírito Santo da gente. E quando a gente pede perdão, a gente pede a presença do Espírito Santo novamente. O Espírito Santo, né, a gente pedindo perdão verdadeiramente, ele normalmente entra na nossa vida e nós passamos a ter o Espírito Santo. E é nessa unidade, nesse propósito em que nós somos unidos, por meio do Espírito Santo. E como último ponto que eu vou bater aqui, a partir do versículo que se encontra em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que no livro está escrito que nós não devemos deixar de congregar. Por que nós não devemos deixar de congregar? O que é congregar? A igreja é uma assembleia de santos, é uma reunião de pessoas. Então nós temos que estar unidos, nós temos que ter comunhão um com os outros. Para eu ter comunhão com o cabeça, eu também preciso ter comunhão com o corpo. Então eu preciso estar inserido
no meio cristão. Não necessariamente eu sou obrigado a ir no templo cristão, da igreja que a gente chama de templo, né? Mas que não é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja somos nós. Mas a gente tem que congregar de alguma forma, nem que seja nas casas, como era feito na igreja primitiva. Na igreja que eu congrego atualmente, a Primeira Igreja Batista da Vila Valqueire, a gente congrega no templo, né? E também congregamos por meio da célula, nos reunimos nas casas semanalmente, para a gente estar sempre naquela comunhão entre os irmãos, sendo uma família, sendo um povo ali. Realmente a gente se torna amigos. Fiz muito amigos, pessoas que eu vou levar para a vida por meio da célula. E na igreja também, a gente também necessita estar ali em comunhão, ter um pastor para nos orientar, para quando a gente pecar, o pastor ali poder nos trazer uma admoestação em Cristo, né? Saudável, que faz parte também. Tem muitas pessoas que não querem ir para o templo porque não querem estar debaixo de nenhuma autoridade, não querem se sujeitar às coisas do templo, ou pessoas que saem da igreja, né? Vão para a igreja, aí se afastam da presença de Deus porque falam que lá só tem falso, só tem gente hipócrita. Essa pessoa que vai para a igreja e sai por causa disso, ela não entendeu o verdadeiro propósito da gente ali se reunir. A gente se reúne em Cristo, então eu congrego por causa de Cristo. Eu sei que o pastor que está lá não é perfeito, eu sei que o meu líder de célula não é perfeito, meus irmãos em Cristo não são perfeitos, assim como eu também não sou. Mas cada um de nós temos os nossos dons que nós exercemos, né? E uma deficiência que um irmão tem, o outro cobre. Na célula mesmo, tem um irmão que dá o estudo, tem uma outra que é cantora, tem o outro que toca o violão, tem a outra pessoa que cozinha bem, que faz o lanche da célula. Então, nossos dons se completam como uma família. Eu não tenho que congregar preocupado se meu irmão é hipócrita e está levando uma vida de falsidade diante de Deus. Eu tenho que buscar a Deus acima de todas as coisas, Cristo ser o centro da minha vida. E se porventura você está congregando num templo e nesse templo o pastor não é do teu agrado, alguém lá não é do teu agrado, procure outra igreja, mas não deixe de congregar, porque a gente está congregando a melhor maneira da gente estar se mantendo firme, da gente estar se mantendo alicerçado em Cristo. Caminhar sozinho é muito difícil, né? A Bíblia vai dizer, Salomão ele ensina, que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então é bom eu caminhar com o meu próximo, ter um amigo ali para ser meu braço direito, para me levantar quando eu cair. Sozinho fica mais complicado, porque se eu cair, quem é que vai me levantar se eu estiver sozinho? Então é fundamental. E no céu nós vamos congregar todos juntos iremos cantar bendito o Senhor. Então a gente já tem que ir se habituando na terra, né? A gente tem que já ter essa comunhão com a igreja e ter essa comunhão com Deus, ter essa comunhão com o Espírito Santo. E é através disso daí que Deus nos usa, né, como instrumentos para alcançar outras vidas, para trazer salvação para outras pessoas. É uma forma da gente estar amando a Deus, né, obedecendo a palavra dele, praticando os mandamentos, porque o mandamento ali, eu tenho que amar a Deus e amar o meu próximo como a ti mesmo. E os 10 mandamentos no Velho Testamento, os 4 primeiros em relação ao homem e Deus, e os outros 6 em relação ao homem e o próximo. Então, não é só Deus que é importante, né? O meu próximo também é importante. E isso é ensinamento de Jesus. Eu vou fechar por aqui o estudo. Se você gostou, deixa aquele like aí para ajudar o canal e se inscreva. Valeu!